Bom, dando continuidade aí na aula 2, vamos lá. A gente está analisando o caput do artigo 1º da Constituição Federal e nós analisamos essa parte que está aqui em amarelo, né, República Federativa do Brasil. Essa parte, que é o nome do seu país, nos dá duas informações que são importantes, que é República, forma de governo, Federativa, forma de Estado, que no caso é a Federação, né, formada pela, aí está em destaque, União Indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito Federal. Então a primeira coisa que a gente tem que avaliar aqui, ó, talvez seja essa palavra união escrita com letra minúscula. O que acontece? O que você precisa saber disso daqui? Fica parecendo que é simplesmente o verbo unir, né? Unir o Estado, Município e o Distrito Federal. Então, ou seja, não há a união como ente federativo. Mas, primeira observação. Bom, essa união aqui, ela deve ser lida por você que estuda como sendo essa união aqui, ó. A união com letra maiúscula. O ente federativo união. Opa. Mesmo que ela esteja escrita com letra minúscula, tá? Por quê? Primeiro, porque é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, Supremo Tribunal Federal falou, não cabe a você discordar, você concorda e ponto, acabou. A não ser que você esteja escrevendo um artigo acadêmico, mas não acho que seja o caso, né? Bom, mas beleza? Então, o Supremo falou que é. E com base em que o Supremo falou que é? E isso é importante você entender, tá? A Constituição Federal, ela não é lida em partes. Ela não é lida artigo por artigo. Ela é lida como um todo. Ou seja, quando você estuda direito constitucional, você não pode estudar, tipo assim, o artigo 1, artigo 2, artigo 3, artigo 4, de forma isolada e tentar extrair todo o significado daquele artigo. Não é assim que funciona. Como que funciona? Você entende a Constituição como um documento inteiro. Ele possui valores, possui direitos, possui deveres, enfim, do documento por inteiro. Lendo o documento por inteiro, o Supremo Tribunal Federal entende que, desculpa pelo barulho, o Supremo Tribunal Federal entende que essa união que está escrita aqui é o ente federativo União. Perfeito? Bom, então, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. Aqui eu tenho uma letra B aqui que eu acho importante você pensar nisso daqui como uma equação matemática, ou seja, a República Federativa do Brasil, ela é formada pela União mais estados mais municípios mais DF. Tudo bem? Então é uma equação matemática. Quando eu falo que ela é uma equação matemática, o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: se você está analisando essa equação matemática e tira a união, e aí a pessoa fala para você, a República Federativa do Brasil é formada pelos estados, pelo município, pelo Distrito Federal. Essa equação matemática está correta do ponto de vista da original? Não, está faltando uma variável. Que variável? A união. Ao mesmo tempo que, se eu estou analisando isso como uma equação matemática, se eu colocar para vocês aqui territórios, escrevo assim: a República Federativa do Brasil é formada pela União, mais os estados, mais os municípios, mais o Distrito Federal e mais os territórios. Também está certo? Não, eu mudei a equação original. Perfeito? Isso é muito bom para a prova. Então, atenção a isso. Pensa nisso como se fosse algo inteiro, tá? Algo que não pode ser fracionado. Beleza? Aqui a gente tem algumas informações que vale a pena a gente pensar, tá? Primeira coisa, tanto a União, os estados, o município e o Distrito Federal, eles possuem o que a gente chama de autonomia, beleza? Autonomia tanto administrativa, beleza? Possui autonomia financeira, né? Ou seja, a administrativa no sentido que ela se organiza, a administração pública. Os municípios, o prefeito organiza aquela cidade, né? Financeira no sentido que ele controla as finanças daquela cidade. E ela também possui autonomia política. E essa autonomia política significa o quê? Que os entes federativos que ali estão inscritos são competentes para legislar. Claro, cada um dentro da competência que a Constituição estabeleceu, né? Mas eles possuem, né, o município pode criar leis municipais, o Distrito Federal combina as competências estaduais das municipais, os estados têm as suas devidas competências, enfim. Então eles possuem autonomia. Que autonomia que é essa? Administrativa, financeira e política.
Segunda observação que eu acho importante. República Federativa do Brasil é o único que possui a tal da soberania, tá? Isso aqui eu vou destacar aqui em verde, tentar manter o verde, porque nós estamos falando da parte verde, né? É o único que possui a tal da soberania, beleza? Ou seja, União é soberana? Não, não é soberana. A República Federativa do Brasil, ela é soberana? Sim, ela é soberana. Os estados são soberanos? Não, o estado não é soberano. Lembrando que eu estou falando aqui como estado, como ente federativo, né? Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, enfim, os estados. Toma um certo cuidado pelo seguinte, aqui é uma questão de português, tá? Eu não estou nem entrando no mérito do direito, não. Que é o seguinte, quando você vai falar Estado de Minas Gerais, o correto é você escrever o Estado com a letra minúscula, perfeito? Se você escreve Estado com a letra maiúscula, pode vir a entender do português, não é do direito, do português, que você esteja falando de um Estado soberano. Aí nós estamos falando de Brasil, Argentina, Uruguai, Estados Unidos, México. Nós estamos falando desse tipo de Estado, quando a gente coloca Estado com a letra maiúscula. Só que, comumente, na própria Constituição Federal, o Estado aparece com a letra maiúscula. Então, a gente mantém isso daí só para, enfim, né, só para uma questão estética. Mas correto mesmo, do ponto de vista do português, seria você escrever Estado com a letra minúscula. Agora, você pode colocar, por exemplo, Estado com a letra maiúscula e escrever Estado, hífen, membro. E aí, quando você fala Estado-membro, aí, sem dúvida nenhuma, você está falando Rio Grande do Sul, Minas, Bahia, Amazonas, enfim, você está falando dos Estados Federados. Beleza? Uma dicasinha aí, só para... pode parecer estranho, mas enfim, é assim que funciona, né? Então, a República Federativa do Brasil ela tem soberania, porque soberania é uma característica externa. Ela não é uma característica interna de um governo, né? Ela é uma característica externa. Ela é como os países olham para o Brasil. Se você tem o Brasil conversando com a Argentina, os dois países são soberanos. É a República Federativa do Brasil conversando com a Argentina. Perfeito? A União, esse ente federativo de direito público interno, perfeito? Apesar dela ter uma competência em todo o território nacional, ela aparenta para a gente possuir uma certa soberania em relação aos Estados-membros, aos municípios. Isso não é correto do ponto de vista técnico. Então, a União, assim como o Distrito Federal, enfim, municípios, tem autonomia. República Federativa do Brasil tem soberania. Perfeito? Essas são as dicas aqui. E é importante a gente pensar, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, mas é importante a gente pensar na vedação à secessão aqui, tá joia? Esse conceito ele é derivado desse artigo 1º, mas ele tem outros artigos na Constituição que versam melhor sobre ele. Mas o que acontece? Quando a gente fala em direito de secessão, em desmembramento, o que eu preciso que você entenda? Os estados, principalmente dos estados, tá? Porque o exemplo é melhor. Se você pensar que Minas Gerais pode quebrar em duas, Minas Gerais do Norte e Minas Gerais do Sul, isso pode acontecer? Pode, sem problema nenhum. Há previsão constitucional autorizando esse tipo de coisa. E mais, se Minas Gerais resolver ter praia e aglomerar Espírito Santo, ou seja, os dois vão passar a fazer um único estado da federação, Minas Santo, sei lá, alguma coisa nesse sentido, isso é possível? Também é possível. O direito de secessão que eu estou falando aqui, que é vedado pela Constituição, é o direito, por exemplo, de Minas Gerais virar e falar assim, agora eu sou autônomo e soberano, e eu não faço mais parte da República Federativa do Brasil. Isso é a secessão, e isso é vedado pela Constituição Federal. Tranquilo? Vamos falar um pouco disso um pouco para frente, mas é só adiantando umas coisinhas que a gente vai ver lá na frente, beleza? Então, união indissolúvel, essa palavra indissolúvel remete a essa secessão que eu acabei de explicar de forma um pouco rápida, mas acho que deu para pegar, dos estados, municípios e Distrito Federal. Lembrando que essa união com letra minúscula deve ser lida por você como uma letra maiúscula, tudo bem? Como um ente federativo, e a República Federativa do Brasil deve ser vista como uma equação inteira, que é essa equação
aqui, que eu vou destacar aqui para vocês. Tranquilo? Beleza? Ok? Na próxima aula a gente fala um pouquinho mais sobre essa equação. Eu acho importante a gente aprofundar sobre umas coisinhas de direito público interno e direito público externo. Tudo bem? Essa aula fica por aqui, uma aula simples, rápida, direta e até mais. Obrigado. Lembrando que eu leciono, né, tanto de forma coletiva quanto em forma particular. Então, se você quiser aulas comigo, basta entrar em contato aí nos comentários, enfim, dá para você me achar. O meu site, vou deixar ele aqui para vocês, que é esse aqui. Você consegue contato diretamente comigo, www.douglasandradeadvocacia.com. Você consegue entrar em contato comigo e aí eu tenho, né, a gente pode marcar aí para ver qual que é a sua demanda. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.